Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu estou trazendo para vocês hoje um alarme que dá no comando 0ID. Aconteceu com um cliente nosso, mandou uma imagem, que é essa foto que está aqui, onde dá esse sysalarm 427, Servo ITP Watchdog Alarm. A princípio tem mais páginas, mas ele não nos enviou as outras páginas, né, que trazem algumas outras informações. Mas ele disse que também não era só esse alarme, às vezes acontecia de gerar um outro alarme, né, que é este aqui, que é o sysalarm 410, CPU Local DRAM Error. Também apresenta algumas informações, tem mais de uma página, né, para a gente poder acompanhar, ver o que pode trazer de informação e nos ajudar a resolver o problema. Porém, a hora de consultar o manual FANUC, a gente entrou no capítulo que fala sobre sysalarm, né, no comando 0ID, é o manual de manutenção da família 0ID, e a gente procurando não encontramos esse alarme, né, não identificamos esses dois alarmes, são identificados outros alarmes aqui, mas esses dois não foram identificados. Então, pode ser que a versão que eu tenho de manual de manutenção não atende, né, a essa falha, a gente não tem informações dela aqui. Porém, a gente fez alguns testes, né, para definir onde o problema estava, né. Esse CNC ele tem muitas partes já embutidas na mainboard, né, onboard. Então, a parte de servo, a gente tem como testar a placa de servo card. Então, nós temos um comando 0ID também na RAM. E fizemos o quê? Pegamos a servo card e testamos o nosso CNC para ver se havia comunicação, se ela provocava o mesmo tipo de alarme, né, deixava um tempo ligado para ver se acontecia o mesmo problema, porque esse alarme não era ao ligar. Muitas vezes o CNC estava ligado, funcionando normalmente, de repente entra nesse alarme. Quando ele mandou para o laboratório, eu liguei, funcionou totalmente normal o CNC assim, na inicialização, navegação, né, permitia entrar nas telas de forma normal. Aí eu deixei ele por um tempo ligado e fui fazer um outro serviço, fui fazer um serviço de assistência em campo e o pessoal no laboratório ficou observando para mim. Quando eu retornei desse serviço, o pessoal falou, ó, o CNC deu alarme, deu uma falha, né? Então a falha apresentada estava ligada aí ao sysalarm 410, então a foi colocada a servocard para um outro teste, um outro CNC, não apresentou problema, então ficou meio que claro para nós que alguma coisa está acontecendo na mainboard. Então, olhando o circuito da mainboard, a gente sabe que é, nela já está a CPU, nela já está a memória de RAM, nela já estão elementos que em outras tecnologias que a gente já fez teste e já até comentamos aqui nos nossos vídeos, que existe uma placa CPU e um pente de DRAM nessa placa CPU. Depois a evolução foi essa placa CPU já conter o processador e a DRAM embutidas nessa placa, não tem uma placa separada conectada à CPU. E por último, nessas linhas mais modernas que seguem o 0ID e o 0IF, esses elementos já estarem na própria mainboard. No caso do 0IF, por exemplo, até a placa de eixo, né, o servo card, já estaria na mainboard, que não é o caso do 0ID. O 0ID ainda tem a placa de eixo, tem a mainboard, um inverter e o pente de FROM SRAM, que é onde está o sistema operacional e os dados do cliente. Então, nós, com a experiência, já fizemos uma tentativa de reparo na placa de principal, né, na mainboard. Quando foi feito os testes no laboratório, deu ok. Porém, agora é o momento de testar na máquina, colocar ela para trabalhar, executando o programa, fazendo todos os ciclos que o cliente precisa para validar que o CNC realmente ficou 100%, né? Porque a gente não tem os componentes, né, novos para fazer uma troca desse componente, porque é um componente dedicado da Fanuc, né? Então a gente fez ali um procedimento, né, para refazer as soldas, acreditando que isso vai resolver o problema. Em alguns casos resolve, em outros é necessário realmente trocar. Então é um procedimento de tentativa para que a gente possa recuperar e não ter que trocar a mainboard do nosso cliente, né? Aparentemente, no laboratório deu ok, agora tem que fazer a validação em máquina. Então aqui é para vocês terem uma informação, né, com relação a essas falhas de sistema. Algumas elas estão presentes nos manuais que a gente encontra, né? Talvez realmente exista uma atualização mais recente do ZLD, que ainda a gente não consegue encontrar aí pela internet esse manual de manutenção mais atualizado, que talvez conste esses dois alarmes que a gente visualizou aqui, tanto o alarme 410, sysalarm, desculpa, 410,
e o sysalarm 427, né? Então essas duas falhas aí estão associadas a um problema de hardware na mainboard, pelo que a gente avaliou em laboratório e pós realizar os nossos testes, né, e ver que o CNC agora está respondendo. Acredito que vai dar certo, porque logo que aconteceu o problema, o cliente já nos procurou. Quando acontece o problema, o cliente leva muito tempo para levar para o laboratório para tentar fazer o reparo, pode danificar definitivamente os componentes eletrônicos, né? Porque eles começam a trabalhar gerando uma falha de conectividade, uma falha de contato, né? Isso vai causar algum dano. E dependendo do tamanho desse dano, aí você perdeu o componente, já não vai conseguir trabalhar mais com ele, vai perder a confiabilidade. Então aí realmente só trocando e muitas vezes componente dedicado que só a Fanuc tem, e aí você não consegue fazer um reparo para o cliente. Precisa ter uma outra peça de reposição, né? No caso, seria uma outra mainboard para trocar, porque reparar tem que ser. Logo que acontece os problemas, você já levar para poder fazer uma análise e de repente assim a gente dá mais um período de vida útil para esse item. Qualquer coisa, nos procurem. Muito obrigado e até a próxima.